Lá voltando agora, vamos tratar. Encerramos o último bloco falando de provas ilícitas. Agora vamos tratar uma parte da matéria, dos incisos do artigo 5º, que trata de matéria penal, ok? Vamos tratar uma matéria de segurança em matéria penal. Ponto 31, segurança em matéria penal. E a gente vai ter alguns subitens que vão tratar especificamente sobre matéria penal. Beleza? Vamos lá? Primeiro, vamos falar sobre regras da prisão antes da sentença, tá? Vamos fazer o que a Constituição nos traz de proteção sobre regras antes da sentença. Só alerto que agora a gente vai dar uma alternada nos incisos, tá? A gente vai alternar alguns incisos, então não vou estar seguindo aquela regra que a gente estava fazendo, mas eu vou bater todos os incisos. Depois você vai conferir lá em amarelo, vai grifando a sua Constituição, eu vou grifando a minha aqui, e ao final a gente vai bater e falar, pronto, fechamos todos os incisos da Constituição Federal. Beleza? Do artigo 5º. Primeiro ponto, vamos falar sobre identificação criminal. A nossa Constituição fala o seguinte, no 58, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. Ponto, para lá. Então, quem tem carteira de identidade, carteira de motorista, se eu tenho ela, eu não vou ser submetido à identificação criminal. Essa é a regra. O que é identificação criminal? Datiloscópica. Toca piano, lembra disso? Toca piano? Datiloscópica, ok? Eu não vou ser submetido à identificação datiloscópica. Mas a Constituição ressalva, faz um salvo, vírgula, salvo nas hipóteses previstas em lei. E a lei é essa daqui, 12.037 de 2009, que fala sobre lei de identificação criminal, tá? Professor, então me diga, você pode me dizer qual a hipótese onde eu, mesmo com a identidade, eu serei submetido à identificação datiloscópica? Esse dia o aluno falou, professor, cara, eu fui a uma situação da Maria da Penha aqui e o cara me mandou tocar piano. Eu falei, por quê? Você não mostrou sua identidade? Mostrei, professor, minha identidade, só que ela estava muito velha, não estava para identificar certinho, só estava com ela, não estava com a carteira de motorista, e ela estava muito velha, parará. Fechou. Se ele não consegue identificar realmente aquela sua carteira, se não consegue identificar a carteira, se não dá para fazer realmente essa identificação visual, ele pode fazer datiloscópica. Professor, se eu tiver alguma passagem sobre... Aí você não vai ser meu aluno, mas tudo bem, né? Mas pode ser que eu dei aula no presídio pessoal, né? Esse dia eu dei aula no presídio de... Um curso de... Aqui no Mato Grosso, era um presídio militar, e eu dei aula para os caras de... Talvez tenha assistido essa aula, né? Assistindo a aula, fizemos uma aula sobre... Eles estavam fazendo curso de pós-graduação em gestão pública. Gestão pública pós-graduação, beleza? Crime militar. Mas tudo bem. Beleza? Vamos lá. E aí, nesse caso, eu estava falando da gestão pública, acabei esquecendo, mas se eu tenho passagens criminais de falsificação do documento, não tem como, eu vou ter que fazer. Olha só, o artigo 3º dessa lei aqui, ó, a 37 de 2009, 12.037 de 2009, ela traz algumas situações onde eu posso fazer a identificação criminal, mesmo que você tenha a identificação civil. Olha só, vamos lá. Primeiro ele fala, embora apresentar o documento de identificação, poderá ocorrer a criminal. Quando? O documento apresentar rasura ou tiver indícios de falsificação. 2. O documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente o indiciado. 3. O indiciado portar documentos de identidade distintos, com informações conflitantes entre si. 4. A investigação criminal for essencial às investigações policiais. Tá, segundo despacho Pau. 5. Constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações. 6. O atestado de conservação ou distância temporal da localidade da expedição do documento apresentado impossibilita a completa identificação dos caracteres essenciais. As cópias do documento tarará. Entendeu? Então, nesses casos, realmente, a autoridade policial identificou uma dessas hipóteses, ele poderá determinar que a pessoa faça a identificação datiloscópica. Vamos fazer a questão? De acordo com a Constituição Federal, o civilmente identificado. A. Em hipótese nenhuma será submetido à identificação criminal. B. Não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. E aí? Certo ou errado? Gente, você percebeu que nas provas de constitucional é legislação fria, né? Gente, vou te falar, até para a prova de juiz cai assim, viu? Até a prova de nível maior cai. Professor, letra fria? Letra fria. O examinador, primeiro de tudo, fala, você leu a Constituição? Li, então vem fazer a prova.
ok? Por isso é importante a gente estar concentrado mesmo, fazer a leitura da Constituição. Com a aula é muito bom, porque a aula a gente vai dando as dicas, vai firmando, vai marcando as palavras-chave e você vai desenvolvendo seu raciocínio. E você vai pegando perfil, como é que a prova cobra, né? C. Será submetido à identificação criminal se houver praticado crime hediondo. Não existe isso. Ok? E pode levar solicitado pelo Ministério Público. Ok? Será submetido à identificação somente com autorização. Isso aqui é perigosa. O examinador, o estudante pode confundir. Né? Não tem nada disso não, tá, gente? Próxima. De acordo com a Constituição Federal, o civilmente identificado, em hipótese nenhuma, será submetido à identificação criminal, não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses em lei. É isso aí. Repetiu a questão? É tão similar? Não, foi o universo também, em 2010. Olha só. Vê como banco de questão, né? O banco de questão dela tinha a mesma questão, olha lá. Não será submetido, foi universo, foi em 2015, papilocopista, né? Aí depois, ó, não será submetido... Igualzinho, idêntica questão, só que ele usou para uma outra prova. 2010. Esse aqui 2010, esse aqui 2015. Bacana. Beleza. Vamos lá. 2018. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo, após decisão do Tribunal Superior, após trânsito julgado, em caso de decisão de órgão judicial, após trânsito julgado de decisão administrativa, nas hipóteses previstas em lei. Veja, letra fria, sem mistério nenhuma, ok? Beleza. Identificação criminal, alguma dúvida? Beleza. Maravilha. Prisão cautelar, vamos avançar. Prisão cautelar, vamos lá. Nós já falamos sobre ela, né? Nós falamos sobre direito de ir e vir. Lembra disso? Vamos lembrar de cabeça? As prisões cautelares são duas espécies. Flagrante delito e ordem escrita. Ordem escrita tem ordem escrita tem duas espécies, na verdade, ordem escrita. Prisão temporária e prisão o quê? Fala. Preventiva. Muito bem. Prisão cautelar, duas espécies. Prisão em flagrante delito ou ordem escrita. Ordem escrita, duas espécies. Prisão temporária ou prisão preventiva. Beleza. Tem alguma exceção onde a pessoa nem precisa estar em flagrante. E nem precisa ter ordem escrita para ser preso? Tem. Quem é? Militar. Em quais situações? O crime propriamente militar e as transgressões militares. Lembra disso? Nós cansamos de falar na aula passada. Nós falamos sobre impropriamente, cai muito em prova colocar impropriamente militar, tá? Nós trabalhamos isso no direito de ir e vir. Mas eu volto, agora estamos falando disso aqui, reforçando, vamos fazer a questão. Vamos direto na questão, vamos lá. Nós temos a Constituição Federal de 88, quanto à prisão, é correto afirmar que ninguém será preso, senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, vírgula, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Certo, errado, certinho, tá? O examinador não quis se complicar, colocou o que está na lei. Próximo. Ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Lembra? Tem que ser fundamentada e tem que ter autoridade competente, tá? E tem que ser judiciária. Salvo apenas nos casos de crime, nos casos de crime propriamente militar. Para lá. Só no crime militar e nas transgressões militares também não tem punição? Tem, né? Então tá errado, ok? Beleza? Lembra que não é só nesse caso. Tem dois casos. Transgressão militar e crime militar propriamente militar. Crime propriamente militar. Próximo. Fechamos. Curtinho, mas deixa eu falar sobre a comunicação da prisão cautelar. Eu tenho que comunicar. Tem que ser um aviso, ok? O 57 fala assim. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente a quem? Juiz competente, família do preso ou pessoa por ele indicada, ok? Houve a prisão de uma pessoa, estou falando qualquer uma, temporária, preventiva, flagrante, normalmente, a temporária e a preventiva não tem como, pelo fato de que o juiz que determina a ordem, então ele já sabe disso, ok? Mas a comunicação depois dada ao juiz, se ele já tiver conhecimento, no flagrante, por exemplo, eu tenho que mandar para o juiz. Manda para a família do preso ou a pessoa por ele indicada. Normalmente o cara vai chamar o advogado. Se for temporária ou preventiva, o juiz já sabe. Mas assim mesmo eu tenho que comunicar a família do preso, a prisão dele e a pessoa por ele indicada, ok? Bacana? Então a comunicação é imediata. A lavratura do auto de prisão flagrante,
O auto de prisão em flagrante lavrado, eu remeto para o juiz em 24 horas. Mas a comunicação da prisão é o quê? Imediata. Não confunda isso. Não confunda isso. A comunicação da prisão é imediata. O envio do auto de prisão em flagrante ao juiz, já lavrado pela autoridade policial, é em 24 horas. O professor não está aqui, mas está no Código de Processo Penal e o examinador adora misturar isso. Ok? Adoro misturar isso. Olha só o 306 do CPP. A prisão de qualquer pessoa aí do local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz. Repetiu o que está na Constituição. Ao Ministério Público, só acrescentou aqui ao Ministério Público, e lá na Constituição não tem, aqui tem Ministério Público, a família do preso e a pessoa por ele indicada, ok? Aqui eu acrescentei o Ministério Público. Em até 24 horas, após realizada a prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante, tá? Então, o auto de prisão em flagrante eu remeto para o juiz em 24 horas. A comunicação da prisão é o quê? Imediata, ok? Não vai errar? Não vai errar? Beleza? Acaso o autuado não informe o nome do seu advogado, a cópia integral para a Defensoria Pública. No mesmo prazo, será emprego ao preso, remediante recibo, a nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da prisão, o nome dos condutores e das testemunhas. Isso aqui é matéria mais processual penal. Não vamos entrar em profundidade, mas eu trago aqui porque o aluno fica meio vendido. Professor, mas eu ouvi falar numa prova lá, manteve 24 horas. Mesmo eu estou fazendo TRT, mas e aí? Fique tranquilo, tá? Já estou dizendo para você. Qualquer prova, a comunicação que a Constituição fala é a comunicação da prisão, que é imediata, ok? Ok? A comunicação do flagrante já lavrado é em 24 horas. Beleza? Não é a questão? Vamos fazer a questão? Olha lá. 2016, titular de cartório. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público. Ele está usando o Código de Processo Penal aqui. Não está errado, viu? Não está errado. Não está errado. Se não tiver o Ministério Público é porque ele está usando a Constituição, também não está errada. Ok? Fique tranquilo com isso. Não fique cismado com isso. E a família do preso ou a pessoa por ele indicada. E em até 24 horas, após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante. E caso o autuado informe o nome do seu advogado, cópia, ele juntou aqui as duas hipóteses de envio e o 24 horas de flagrante. Tá certo. Tá certo. Beleza? Essa aqui é uma questão mais processual penal. Ok? Mais processual penal. Vamos jogar uma questão constitucional que nos interessa? 2. Nos termos do artigo 5º da Constituição Federal de 88, é correto o que se afirma. Em a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre, serão comunicados em 24 horas ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Vamos de novo. Ele está falando o quê? Envio de auto ou comunicação? Comunicação. Comunicação é imediato ou em 24 horas? Fala com força. Imediata. Isso, fala mesmo aí. Vamos falar que você fica louco, mas normal, viu? O estudante fica meio louco mesmo, tanto estudar. Tá? Mas só que aí você passa um pouquinho depois que passar para fazer o psicotécnico aí, né? Para não ficar louco. Beleza? Beleza? Fala beleza. Beleza. Isso aí. Juiz competente. Isso aqui tá errado, pô. Tá? Tá errado que a comunicação é o quê? Fala rápido. Imediata. Terceira questão. Com relação aos direitos e garantias fundamentais ao cidadão, considera-se como correta a afirmação de que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente. E a família do preso ou a pessoa por ele indicada. Certo ou errado? Certo. Bacana? Fechamos essa parte? Comunicação? Muito bem. Não confunda. E comunicação imediata, remessa do auto de prisão em flagrante, 24 horas. Princípio da não autoincriminação, né? Prisão da não autoincriminação. O princípio da pessoa não pode fazer prova contra si mesmo. O preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo assegurada assistência à família e de advogado. Viu, gente? Cuidado, tá? Lhe é conferido o direito a assegurado a assistência da família dele e de advogado, viu, gente? E de advogado, tá? Grifa aqui. Eu já vi aluno errar isso aqui, pensando, não tem direito de advogado. Tem direito de advogado. Tá? Advogado público, se não tiver como pagar, ou privado. Beleza? Posicionamento do STF quanto a isso. A despeito da redação do disposto constitucional, o titular do direito ao silêncio atinge qualquer pessoa que esteja na condição de testemunha, indiciado ou réu, cabendo à autoridade responsável o dever de informar,
o direito de silêncio, tá? A testemunha a testemunha foi chamada para poder falar. Se ela não fala, ela sofre o crime de falso testemunho. Mas quando? Deixa eu explicar o que o Supremo quis dizer. A testemunha vai falar um caso. E se ela falar, ela fala, puta, se eu falar isso aqui, vai me comprometer. Excelências, quanto a isso eu vou ficar calado? Por quê? Eu tenho direito de ficar em silêncio. Aí, ela pode alegar. Mas porque como testemunha, tem que testemunhar o fato que ela ouviu. Se ela não faz, não testemunha, ela comete o crime de falso testemunho. Mas se tiver uma informação que vale prejudicar, ela pode levantar o braço e falar, excelência, quanto a isso eu não vou falar. Ok? Indiciado na delegacia, o cara pode entrar na delegacia, ele pode passar o processo inteiro mudo e calado, sair mudo. Passar o processo inteiro mudo e calado, né? Como foi o Bruno lá, o Bruno do crime da Elisa Samudio, ele passou o processo inteiro, ó, na dele, não falou nada. Nesse caso, só um depoimento dele lá. Então, mais ou menos assim, na verdade ele falou no depoimento dele, então realmente não passou totalmente mudo e calado. Mas ele podia fazer? Podia, tranquilamente. O direito a silêncio é pleno, ele não é obrigado. Mesmo se ele falar, e tudo que ele falar não será usado contra ele, viu, gente? Não, a gente não utiliza a premissa americana. Na americana tem um aviso de Miranda. Aviso de Miranda é quando a pessoa é presa. Por que falar Miranda? Porque teve um caso. Foi a Miranda contra o Arizona, o estado do Arizona, se não me engano. Onde essa Miranda, ela foi presa, só que não foi lido a ela os direitos constitucionais dela. Aquele que você assiste no filme. Você tem direito de ficar calado. Tudo que você usar, tudo que você falar poderá ser usado contra você no tribunal. Tem direito de advogado. Vou ler seus direitos. O Brasil não tem isso, tá, gente? O Brasil não tem aviso de Miranda. E nesse caso, ela houve o aviso de Miranda, ela foi, digamos assim, a prova foi considerada ilícita, a prisão foi considerada ilícita. No Brasil, a gente não tem o aviso de Miranda. Não é obrigado a aprender e ler os direitos do cara. Mas ele tem que saber os direitos constitucionais, por exemplo, por tempo do interrogatório. No interrogatório da delegacia, o delegado tem que falar, parceiro, você tem direito de ficar quieto. Você quer ficar quieto? Pode fazer silêncio. Se você falar alguma coisa, não será usado contra você. Pode ficar tranquilo. Ok? Beleza? Deve ser assegurada perante todos os órgãos públicos, independentemente ou em uma comissão parlamentar de inquérito. Ele pode fazer o direito de silêncio até numa CPI, tranquilo. Até no âmbito administrativo, durante o PAD, ele pode fazer... Pode, gente. Aqui é amplo. Tá? A falta dessa advertência e da sua documentação formal, no momento adequado, gera nulidade das informações autocriminatórias, assim como das provas delas derivadas, ok? É prova ilícita se a pessoa for omitir o conhecimento que ela tem o direito ao silêncio, beleza? No ministro Sepúlveda pertence, né, o julgamento já é um pouco antigo, a opção pela intervenção ativa implica a abdicação do direito de manter-se calado e das consequências da falta de informação oportuna a respeito. Se ele optar por falar, se o cara optar, ele começa a falar, então, nesse caso, quer dizer que ele abdicou do direito ao silêncio. Ok? E aí não há nulidade. Se ele ficar na dele e forçar ele a falar, é uma coisa. Agora, ele começou a falar porque ele quis, aí não tem nulidade, tá? Isso é um entendimento antigo. No âmbito da proteção do direito ao silêncio, não está compreendido o direito de falsear a verdade. Claro. Quanto à identificação pessoal, restando identificado o crime de falsa identidade, quando o agente, ao ser preso, identifica-se como um nome falso, com o objetivo de esconder seus maus antecedentes. Isso aqui tem até uma súmula do STJ sobre isso, tá? Não está aqui, mas tem uma súmula do STJ que fala. Se o cara, na delegacia, na justiça, se ele é Pedro, ele fala que é Mané da Silva, e compromete a vida do Mané da Silva realmente, que é uma pessoa idônea, ele começa a falsa identidade. Se ele fazer a mesma coisa na delegacia, ele fala que é Pedro, mas ele é Mané, ele comete o crime de falsa identidade. Eu posso ter o direito ao silêncio. Eu posso ter o direito de mentir na audiência, o criminoso tem o direito de mentir? Tem o direito de mentir, viu, gente? Na justiça ou na delegacia, o cara pode mentir. Não existe no Brasil o crime de perjúrio, não existe no Brasil. O cara pode mentir, só que não é bagunçado. Se ele mentir, por exemplo, da sua identidade, ele pode responder pelo crime? Pode. Se ele mentir e fala que uma outra pessoa cometeu e não foi ele, ele fala de forma caluniosa que outra pessoa cometeu o crime, ele pode cometer denunciação caluniosa dessa outra pessoa. Não só calúnia. Se ele moveu o Estado, denunciação caluniosa. Moveu um inquérito policial contra aquela pessoa, denunciação caluniosa ou calúnia, se for o caso, se não tiver essa movimentação do Estado. Entendemos isso? Então o cara pode mentir, mas se ele mentir e isso tiver consequências, ele poderá responder por essas consequências. Beleza. Vamos fazer questão? Vamos lá. Questão.
Nos termos da Constituição Federal de 88, quanto à prisão, é correto afirmar que o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo assegurada a assistência da família e, mediante pagamento, a presença do advogado. Aí não tem, né, gente? A Constituição não fala de pagamento para advogado nesse caso, tá? Tá errado a questão. Acrescentou uma informação que não existe. O examinador adora fazer isso. Próxima questão. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo ele assegurado apenas a assistência à saúde. Não, o preso tem assistência à saúde, ele tem assistência à segurança dele, ele tem outras assistências que trata na lei de execuções penais, tá? Religiosa, não está só nisso. Está errada a questão que limitou. Bem que, na verdade, nem tratava muito do assunto que nós estamos falando aqui. Mas, beleza, a gente conseguiu matar. Vamos evoluir? Vamos evoluir? Vamos lá, vamos falar sobre direito à identificação, prisão ou interrogatório. Veja, o preso tem o direito à identificação do responsável por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Nós já lemos lá atrás. Em 24 horas, o preso vai ter direito a receber a chamada nota de culpa. A nota de culpa, ele vai saber quem foi o cara que fez a prisão dela, o policial, ou dele, quem foi as testemunhas que fizeram o depoimento lá, e qual o crime que ele cometeu. Veja, ele tem um direito constitucional. Gente, a nossa Constituição, ela, quanto ao modo de elaboração, ela é dogmática, né? Tá? Porque ela aplica todos os dogmas inerentes no momento da sua criação. Em 88, o Brasil estava passando por um momento de redemocratização, não era isso? Um momento de redemocratização. Então, nesse caso, era a ideia de tirar aquele período negro da história da nossa Constituição. Então, uma pessoa, antes de 88, na época da ditadura militar, o cara era preso, o cara não sabia para onde estava indo, não sabia quem estava interrogando ele, não sabia por que crime estava cometendo, o cara tomava porrada. Então, para evitar isso, a nossa Constituição, já no artigo 5º, fala assim, olha, o cara tem direito a saber quem fez a prisão dele. Tem direito a saber quem são responsáveis pelo interrogatório policial, prisão e pelo interrogatório policial, para evitar essas visões da ditadura militar. Ponto. Entendemos isso? Comentário atual. Tem que olhar esse inciso um pouco mais relativizado hoje pela alta criminalidade, né? Nós sabemos que o índice de morte dos nossos policiais no Brasil é gigantesco. É gigantesco. Comparado aos outros países, morre muito policial no Brasil. Morre muito. E a criminalidade tem o respaldo para saber quem fez a prisão, quem fez o interrogatório. O cara sabe o nome do cara. E com certeza, em situação de vingança, o cara vai achar o policial. E vai matar o policial. Nesse contexto, professor, esse inciso aqui não poderia ser retirado da Constituição? Você vai me perguntar isso. E eu vou te dizer que não. Eu não posso ter uma Constituição que possa abolir cláusula pétrea. O artigo 5º está dentro, o inciso 69, está dentro da Constituição Federal. 64, isso, 59. Esse inciso está dentro do artigo 5º da Constituição. E o artigo 5º é cláusula pétrea, direito individual e coletivo. Está protegido pelo artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, inciso 4. E aí, professor, como que eu faço? Eu não consigo mudar por uma emenda constitucional. Não consigo mudar. Tá? Não consigo. Então, eu vou ter que fazer uma nova Constituição, mas nem com uma nova Constituição eu posso fazer. Porque é um direito que não pode retroagir. É um direito adquirido, não posso retroagir, só posso evoluir. Então, hoje, realmente, para poder contextualizar isso, fica complicado. Fica complicado. Beleza? Esse é o meu comentário, fecha. Volta para a nossa matéria. Vamos resolver a questão. Vamos lá. Primeira questão. O preso não tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão, assegurando-se a este a proteção necessária. A proteção a estes, né, é o ideal, mas não é. Está errado, ok? Beleza? Nós temos o artigo 5º da Constituição Federal de 88, é correto o que se afirma em: o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Certinho, redondinho, bacana. Evoluindo, vamos falar de relaxamento de prisão ilegal. Vamos lá. Nós já falamos sobre prisão, falamos sobre prisões. Prisão ilegal tem que ser relaxada. Grava isso. Falou prisão ilegal, decora. A prisão ela tem que ser o quê? Relaxada.
Falou prisão ilegal e ela tem que ser o quê? Imediatamente relaxada. Quem vê isso? O juiz na audiência de custódia. Quando é realizada a audiência de custódia, que ela foi implementada pela uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, observando um Tratado Internacional do Brasil, que é o Pacto de São José da Costa Rica, que o preso tem que ser apresentado de forma imediata à autoridade judicial, implementou a audiência de custódia, que analisa apenas a prisão. A audiência de custódia não vê se o cara... eu matei, quero matar de novo. Essa confissão não é válida. Se ele falar isso na audiência de custódia, não é válida. Mas se ele falar, o policial me bateu, aí essa informação é válida. Pode processar o policial. Ok? A audiência de custódia é muito criticada, mas ela vem para proteger, digamos assim, o preso, a pessoa humana, para que seja apresentado diretamente a uma autoridade judicial. Bacana. Nesse contexto, se o juiz identificar que a prisão estava fora do flagrante e o cara foi preso em flagrante de delito, a prova é ilegal. Não está no 302 do Código de Processo Penal, não é flagrante. Ou a prisão temporária ou a preventiva está fora do que é determinado pela ordem. A ordem judicial está incorreta. Ele pode determinar o quê? O relaxamento do cidadão de forma imediata. Prisão ilegal não é revogada, é relaxada. Prisão ilegal não é revogada, é relaxada. Prisão ilegal não é revogada, é o quê? Relaxada. Daqui 24 horas? Não, imediato. Daqui 24 horas? Não, imediato. Pelo delegado? Não, juiz. Pelo delegado? Não, juiz. Beleza? Evoluindo. Preocupado em proteger direitos fundamentais básicos, especialmente a liberdade de locomoção, o Constituinte estabeleceu uma série de dispositivos com a finalidade de impedir prisões ilegais ou arbitrárias. Inciso tais. A garantia constitucional voltada a assegurar a liberdade individual de locomoção contra qualquer ilegalidade ou abuso de poder é o habeas corpus. Óbvio, tá? Nós já falamos sobre direito de locomoção lá atrás, agora só fechamos essa ideia de direito de locomoção. Prisão ilegal, relaxada, é a autoridade judicial que o faz. Questão. Vamos lá. Dispõe a Constituição Federal, nos títulos dos direitos e garantias fundamentais, que a prisão ilegal será imediatamente, letra A, revogada, tá fora. Letra B, substituída por fiança. Não, gente. Prisão ilegal não tem como ser substituída por fiança. Se a prisão é legal, se o crime possibilitar a fiança, aí tudo bem, mas não é o caso. Relaxada pela autoridade judiciária, letra C é a correta. Letra D, substituída por monitoramento eletrônico. Não, se é ilegal, corta. Corta o cara fora e solta ele, relaxada. 2. A prisão ilegal será imediatamente revogada. Não, não é revogada, é o quê? Relaxada, professor. Tá fora. Tá fora, tá errada. Próxima questão. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Perfeito, professor. Vamos continuar? Sendo certo ainda que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. A gente não estudou essa parte final, mas tá certo, tá? Se é possível liberdade provisória, solta o cara e manda ele pagar a fiança ou, se for automática, solta ele. Não tem como. Certo? E agora sim, vamos falar sobre liberdade provisória. Fala assim, a norma constitucional 58, 56. Já perdi a contagem, esses romanos me quebram. Vamos lá. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Vamos lá. Primeiro de tudo, existem alguns crimes que são inafiançáveis. Esses crimes não cabem fiança. Quais são os crimes inafiançáveis? Faz uma setinha assim, ó. Coloca aí 3T, H e o RAGA. RAGA. Coloca aí. 3TH. Tortura. Tráfico. E terrorismo. Eu não estava dando uma aula, né? Eu falei assim, vamos lá, gente, fala aí para mim 3 crimes que são terríveis e começam com T. Aí eu falei, aí um gritou, tortura. Aí um gritou, estupro!
Hã? Eu dando aula. Ele, estrupo! Falou, ô, jumento. Começa com T. Não, tem T no meio, professor. Não, jumento. Como é? Ok? Mas ele acertou por tabela, que crime inafiançável, né? Os inafiançáveis são o 3TH e o H é o hediondos. Os hediondos. E o estupro é hediondo. Ele acertou por tabela, tá? Tudo bem? H, racismo. Ação de grupos armados contra a democracia. Vamos lá. Então, essa galera, tudo é inafiançável. 3T, tortura, tráfico e terrorismo. H, hediondos. Racismo, ação de grupos armados. Toda essa galera são inafiançáveis. Esses crimes não cabem fiança. Só um detalhe. Recentemente, o crime a 8072/90, que trata de crimes hediondos, ela trouxe o artigo 16 da Lei de Estatuto do Desarmamento, porte ilegal de arma de fogo de uso exclusivo das Forças Armadas, hoje é considerado crime inafiançável, tá? Então, se eu pego um cidadão, um deputado federal, se ele tiver com uma pistola e a pistola estiver raspada, já é considerado 16 e é inafiançável, ele pode ser preso. Porque o deputado federal, ele não pode ser preso, em regra, só em casos flagrantes de crime inafiançável. E essa é uma hipótese, ok? Então, eu tenho a liberdade provisória. Se não cabe fiança, então não tem como ter liberdade provisória com fiança, ok? Ok? Se o crime não cabe fiança, é inafiançável, eu não posso conseguir para ele uma liberdade provisória com fiança. Porque ele é inafiançável. Mas esses caras aqui podem pedir a outra espécie de liberdade provisória, que é uma liberdade provisória sem fiança, ok, gente? A liberdade provisória são duas espécies. A fiança, ou com fiança, paga para sair, ou sem fiança, ok? A sem fiança são hipóteses que a lei estabelece. Algumas hipóteses, por exemplo, crimes de menor potencial ofensivo, que vão para o juizado especial, não precisa de fiança. O cara crime é inafiançável, abaixo de 2 anos. Por regra, inafiançável. Aliás, perdão, abaixo de 2 anos, nem fiança o cara tem que pagar, não precisa pagar nada, ok? Abaixo de 2 anos, uma situação de juizado especial, o cara tem que ser liberado, uma liberdade provisória sem fiança, não precisa pagar nada. Agora, crimes, digamos assim, crimes que ultrapassam de 2 a 4 anos, digamos assim. É bem que até 4 anos o delegado de polícia pode habilitar fiança. Mas crimes de menor potencial ofensivo, que cabem à liberdade provisória sem fiança, o cara é solto, não paga nada. Agora tem que pagar. Se for até 4 anos, quem estabelece a fiança? O delegado pode estabelecer. De 4 anos para frente, quem estabelece? Só o juiz. Tem uma exceção? Isso tem. Lá na Maria da Penha, artigo 24A, salvo engano. Se o cara desobedece uma medida protetiva, o crime é abaixo de 4 anos, mas o delegado não pode arbitrar, só o juiz. Anotou? Vamos fechar aqui? Liberdade provisória. Liberdade provisória, ninguém será levado à prisão, nela mantido quando a lei demitir liberdade provisória. Beleza. Com ou sem fiança. Professor, tem alguns crimes que são inafiançáveis? Tem. Tortura, tráfico, terrorismo, hediondo, racismo, ação de grupos armados. Esses aqui não têm direito à chamada liberdade provisória com fiança, porque são inafiançáveis. Mas eles podem tentar entrar nos requisitos da sem fiança? Podem. Pode pedir. Pode pedir nas chamadas sem fiança, ele que se comprovar as hipóteses que não estejam presentes na prisão preventiva. Por exemplo, ele tem bons antecedentes, tem residência fixa, não vai matar ninguém, e aí pede para o juiz pode conceder. A liberdade provisória sem fiança são hipóteses estabelecidas na lei. Por exemplo, algumas hipóteses de crimes de juizado especial, que não ultrapassam 2 anos. Vai ser automaticamente, o cara vai ser livre, em algumas hipóteses. Ok? Quem estabelece a fiança? Agora já estou aprofundando um pouco mais na matéria. Tá? Não precisa saber, estou aprofundando só para você saber. Quem aplica a fiança? O delegado de polícia até 4 anos. Acima de 4 anos, a pena for acima de 4 anos, o juiz.
Tem alguma situação onde o juiz aplica do início ao fim, ou seja, mesmo que seja abaixo de 4 anos, não vai ser o delegado e sim o juiz? Sim. Desobediência de medida protetiva, lá da Maria da Penha, artigo 24A, salvo engano, que é aí o juiz que determina ali. Beleza? Maravilha. Deixa eu falar de ação penal subsidiária da pública, beleza? Ação penal subsidiária da pública. Vamos aqui. Ação penal subsidiária, ação penal privada subsidiária da pública. Deixa eu desenhar para você entender. Chegaram para o delegado, para o promotor de justiça, o inquérito policial, ele tem um prazo de 5 dias ou 15 dias para denunciar o réu. Ok? Ele tem um prazo. Se o cara estiver preso, o promotor tem um prazo de 5 dias para poder ofertar a chamada denúncia. Se ele estiver solto, o prazo é de 15 dias para ele poder fazer a denúncia, ok? Nesse prazo, então, quem pode denunciar a denúncia é o pedido inicial de condenação do cara para o processo. Eu vou denunciar para o juiz. Juiz, eu quero que esse cara seja condenado. Então, nas ações penais públicas, ação penal pública, quem manda é o promotor de justiça. Ação penal pública, Ministério Público. Ação penal pública, chama seu irmão aí. Chama seu irmão. Chama ele aí. Chama aí. Seu irmão, chama seu marido, não. Chama seu irmão, senão vai dar treta. Chama ele, seu irmão e fala assim, fala bem pertinho. Ação penal pública, Ministério Público. Fala pra ele aí. Vê que vai virar. Ação penal pública, Ministério Público. Dá uma cuspada, é isso. Ação penal pública, Ministério Público. Grava isso. Então, na ação penal pública, Ministério Público, quem tem para propor a denúncia, que é o pedido inicial de condenação, é o promotor de justiça. Se o cara estiver preso, ele tem um prazo de 5 dias. Se o cara estiver solto, tem 15 dias para poder fazer a denúncia. Assim que chegou para ele o inquérito policial. Ou informações necessárias para poder propor a denúncia. Perfeito? Denúncia. Bacana. Professor, imaginamos que é um homicídio. Matou um jovem, beleza? A família foi até o promotor. O promotor não vai denunciar? Ah, não, amanhã. O professor vai denunciar? Ah, não, depois de amanhã. E aí, já foi um mês e o promotor nada fez. O promotor nada fez. Sabe o que a justiça fala? Sabe o que o senhor falou? Olha, você pode contratar um advogado e o advogado poderá fazer o papel do promotor de justiça. Ou seja, o advogado vai propor uma queixa-crime como se fosse uma denúncia. O advogado vai ser o promotor de justiça. Olha só, eu, advogado, como promotor de justiça. Por quê? O promotor não entrou com ação, eu vou lá e publico, entro com a ação penal privada. Ok? Entro lá com essa queixa-crime no local do promotor. Quando que eu posso fazer isso, professor? Eu, o cidadão, a família, por exemplo, no caso, poderá, no período de 6 meses, 6 meses, digamos assim, a vítima ou a família, né, poderá concorrer, a vítima ou o promotor de justiça, é óbvio, que não perde, o promotor não perde a chance de entrar também. Nesses 6 meses, um ou outro tem a chance de entrar com a denúncia. Se a vítima entrar, o promotor de justiça, vai passar vergonha, né? Vai passar vergonha porque a vítima contratou o advogado e entrou com a ação que o promotor quer para ter feito e não fez no período correto dele. Vai chamar o promotor por tabela de incompetente. Entendemos isso? E aí a vítima vai ter esse período de competir com o promotor de justiça. Isso é ação penal privada. Subsidiária, ok? Fica na espera da pública. Professor, se passou o período de 6 meses e a vítima ou o promotor não fez, quem que entra na jogada? A partir daqui, só o promotor de novo. Aqui, só o promotor, só MP, Ministério Público. Depois que passou o prazo, só o promotor. E vai até quanto esse prazo, senhor? Até a prescrição do crime. Até a prescrição do crime. Até a prescrição do crime, ok? Ah, professor, isso aqui, como que fica? Não precisa saber mais que isso, tá, gente? A gente tem que saber só isso daqui. Só isso aqui para constitucional, só isso daqui. Quais são as consequências, o que o promotor fica fazendo, não precisa saber. Precisa saber isso aqui para constitucional, é isso daqui. Você tem que entender o que é a ação penal privada subsidiária da pública. É a oportunidade da pessoa, da vítima ou a família dela propor a ação penal se o promotor de justiça não propor no tempo legal. Ok? Beleza? Maravilha. Vamos lá, vamos evoluir. Não coloquei questão nessas duas básicas, tá? Que normalmente ela vem refletida em outras questões, pra gente poder ganhar tempo também, tá? Senão a gente vai ficar muito atolado na matéria. Beleza?
Entendemos essa parte aqui? Depois do intervalo a gente vai falar sobre prisão civil e a gente continua essa batalha nossa para poder fechar o conteúdo do nosso artigo 5º. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz, desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando, professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. Assim, agora sim, prisão civil. Vamos lá. Prisão civil, deixa eu apagar aqui. Vamos lá, meus queridos. Próximo inciso, prisão civil. Vamos lá. Que negócio que é essa, prisão civil? Não é prisão penal? Pois é, o Código Civil, aqui não é uma prisão estabelecida pelo Código Penal. É uma prisão estabelecida pelo Código Civil, gente, tá? Cara, mas eu tenho que deixar você muito atento. Isso que é o legal, o aluno que estuda para concurso e o aluno que lê apenas a Constituição e quer fazer prova. O cara que lê a Constituição e vai fazer prova, o cara vai se lascar quando chega nesse inciso aqui. Por quê? A nossa Constituição de 88 falou assim, ó. Não haverá prisão civil por dívida salva do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável da obrigação alimentícia, ok? O cara que está devendo alimentos. Tá? Exemplo, Romário. Romário é o cara mais... O nosso senador hoje, mas Romário, nossa, quantas vezes eu já vi situações de Romário ser preso por dívida alimentar. Beleza? Antes de ser parlamentar. Depois foi parlamentar e recebeu a blindagem da Constitucional, aí não pode ser preso, né? Só por crime flagrante de crime inafiançável. E o depositário infiel. O depositário infiel, hoje, o Supremo entendeu que não se aplica mais essa prisão. Tá? O Supremo analisou o chamado Pacto São José da Costa Rica, ou a Convenção Americana de Direitos Humanos, e ele observando, olhando para ela, e ele entendeu que ela é uma norma supralegal, isso é a ideia do nosso Supremo, né? Ele fala que existe a Constituição Federal lá em cima, e do lado dela os tratados internacionais de direitos humanos aprovados pelo Quórum de Emenda Constitucional. E entre as leis complementares, a lei ordinária, está aqui no meio, as chamadas normas supralegais, ok? Bem que os constitucionalistas acham isso ridículo, mas tudo bem. Tratado Internacional de Direitos Humanos aprovado pelo Quórum de Emenda Constitucional, beleza? Então, o Supremo fala que o Tratado Internacional, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, como ela entrou no Brasil, sem passar por esse crivo do Quórum de Emenda Constitucional, 2 turnos por 3/5, ela tem força supralegal e não de norma de emenda constitucional. Então, o que interessa isso? Falou que, e lá fala que não pode ter prisão por depositário infiel, só por devedor de alimentos. Então, no Brasil, o que nos interessa saber agora hoje é que se alguém for preso civilmente, é só por dívida alimentar e tem que ser inadimplemento voluntário. Não é porque ele não é voluntário, é porque ele realmente não quis pagar. Inexcusável, sem desculpa nenhuma. Não tem desculpa. De obrigação alimentícia, ele pode ser preso, ok? Então, você vai ter que ler esse inciso com o óculos da chamada mutação constitucional. Mutação constitucional é quando o Supremo muda a interpretação, mas não muda a letra da Constituição. Beleza? Depois o Supremo editou a súmula vinculante 25. Professor, como se depositar infiel? Conta para mim. Antes desse entendimento do Supremo, por exemplo, se o cara... financiamento de veículo, não acho que não é da época de vocês, mas na minha época eu lembro disso. As pessoas tinham ganhava ações trabalhistas, ações era só para isso, só para determinar a prisão do cara. Por exemplo, eu financiava um veículo com um banco do Brasil. Não pagava o banco. O que o banco entrava? Entrava com uma ação de depósito
falava para o juiz, nomeia o Kleber como depositário do veículo. Nomeou. Agora o juiz, excelência, ele está em débito. Ele, em vez de passar para nós o dinheiro, ele não está passando. Ele é um depositário infiel. Determina a prisão dele. Determina primeiro a execução de bens. Não deu? Agora determina a prisão dele. E o cara era preso, cara. Era preso por causa de dívida de veículo. Olha que loucura. Pois é, o Supremo evoluiu, o entendimento evoluiu e hoje é impossível. Eu não posso fazer prisão por depositário infiel. Outro exemplo, aí falava, então tá, é só o cara do banco, né? Então se o juiz determinar que alguém fique como depositário de um bem, e essa pessoa vai e venda o produto, venda a fazenda lá, que era para poder partilhar uma fazenda de uma dívida trabalhista, o juiz nomeou a pessoa para ser depositário fiel do bem. O empresário vai e torra toda a fazenda. Posso mandar prender ele? Não posso. Tá? Aí o Supremo falou assim, olha, é ilícita a prisão civil de depositário infiel em qualquer que seja a modalidade de depósito, qualquer forma, ok? Beleza? Questão, vamos lá, vamos fazer questão. A primeira questão fala assim, recentemente, por meio de súmula vinculante, o STF aplicou ao direito brasileiro as disposições da Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica. Normalmente os pactos levam o nome do local onde foi feita, da cidade onde foi feita, viu, gente? Entendendo que essa convenção considera ilícito o quê? A prisão do depositário fiel, o nepotismo, alguém culpado antes de transjulgado, a elevação da idade mínima, toda e qualquer prisão civil por dívida. Aí, ó, essa aqui seria boa para você poder, né, ficaria em dúvida. Depositário fiel ou prisão por dívida? O que se proíbe no nosso ordenamento é a prisão do depositário, a súmula falou, infiel, tá? Qualquer dívida não, tá? Aí tem uma questão replicada aqui, deixa eu só aproveitar aqui e já fazer isso aqui agora. Então, o que o Supremo analisou foi essa proposta, essa impossibilidade da chamada da prisão do depositário infiel, tá? Dívida civil, a dívida civil é possível. A dívida civil, por exemplo, por dívida, a prisão civil por dívida não é possível, perdão. A ideia da dívida aqui estabelecida, que a Constituição trouxe, que é possível, é o alimentos, ok? Dívida alimentar é possível? Dívida alimentar é possível. O que não é possível é a prisão do depositário infiel, tá? Por isso que essa questão aqui, ó, não é o que a Costa Rica falou. A Costa Rica falou assim, não, toda e qualquer dívida prisão civil, não é toda e qualquer dívida, porque o depositário infiel proíbe. Dívida alimentar pode, ok? Bacana? Agora sim, vamos evoluir. Próxima questão, segunda questão. É ilícita a prisão do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Certo ou errado? Certíssimo. Peraí, só ficou ali atrás? Ah, tá, ficou marcado. Beleza. Beleza, certo. Entendeu? Deixa eu explicar novamente, que eu estava mexendo e eu vou explicar para você. O que o Pacto de São José da Costa Rica falou o seguinte, ó. Prisão civil pode, desde que seja alimentos. Prisão civil, depositário infiel, essa não pode. Beleza? Então não é toda e qualquer dívida civil que a Pacto de São José da Costa Rica determinou. Prisão civil por alimentos, inexcusável, tá? E voluntária, a nossa Constituição fala assim, pode prender. Bacana. Beleza. Agora sim, vamos falar sobre regras sobre a pena, tá? Vamos falar sobre a aplicação, vamos falar sobre regras da pena, cumprimento de pena. Vamos lá. Primeira ideia que eu tenho que saber, a ideia de chamada anterioridade da lei penal. Para que, ou seja, exista uma pena, uma pessoa, para que exista um crime, esse crime deve ter sido previamente estabelecido. Quer dizer que, se a pessoa hoje, imaginamos que a pessoa hoje, ok? Ela consuma um chopp, ok? Bacana? Hoje é o dia X do ano X. Vamos colocar aqui, vamos imaginar que hoje seja uma sexta-feira, sexta de novembro. Ok? E aí, numa sexta, um mês depois, de dezembro, vem uma lei, a lei seca no Brasil. Imagina uma lei seca no Brasil. Fala que, a partir de hoje, quem tomar cerveja comete crime. Nossa, ia ter uma guerra civil no Brasil. Imagina isso.
No Brasil, essa lei, eu não posso viajar porque já aconteceu nos Estados Unidos, né? Lá tinha lei seca lá. Em Chicago, na cidade de Chicago, tinha lá lei seca. O cara traficava cerveja. Ok? Imaginamos essa hipótese. Então, o cara que cometeu o crime no dia seguinte, na segunda-feira, depois dessa lei, ele pode responder pelo crime, sim ou não? Sim, tá aqui. Não há crime sem lei anterior que defina, ok? Nem pena sem prévia combinação legal, ok? Então, ele só pode ser julgado todos aqueles que cometerem crime daqui para frente, ok? Todos que cometerem crime daqui para frente terão essa lei anterior, porque esse cara aqui, ele pode ser punido? Não, ele falou só pode existir crime, lei anterior. Então, a lei deveria ser criada aqui, em outubro, para que seja punido em novembro. Entendemos isso? Beleza? Maravilha. Desse mesmo efeito da anterioridade da lei penal, vamos fazer questão. Vamos lá, facinho. Para fins de observância do princípio da legalidade penal, o presidente da República está autorizado constitucionalmente a definir condutas criminosas por meio de medida provisória. Vamos voltar de novo lá? Vamos voltar de novo? Vamos estudar o seguinte. O que ele falou lá? Não há crime sem lei. Lei penal, agora penal, só pode criar crime por lei complementar. Anota o seu caderno. Só pode existir crime por lei complementar. Ou lei ordinária. Ok? Lei ordinária. Anota aí. Só pode existir crime através de lei complementar ou lei ordinária. O que não for lei penal, lei ordinária, não pode ter crime através disso aí. A questão falou que o presidente pode criar crime através de medida provisória. A questão está certa ou errada? O que você acha? Errado. Medida provisória não é lei. Ela é uma medida provisória ditada pelo executivo. Ela tem força de lei que a posteriori será devidamente regulamentada ou não, ou rejeitada. Artigo 62 da nossa Constituição Federal. Quiser dar uma olhadinha sobre medida provisória, dá uma lida lá na frente. Beleza? Tá errada a questão, curtinha, só isso mesmo, só para a gente poder aprender. Próxima questão, vamos falar sobre o próximo tópico, irretroatividade da lei penal. A lei penal não, negativo, não retroagirá, essa é a regra. Salvo se for para o quê? Beneficiar o réu. Lembra que eu falei para você? Se o cara tomou a cervejinha hoje, ok? No mês seguinte vem a lei. E a lei fala que a partir de hoje é crime. A pergunta é, esse cara que tomou no mês passado a cerveja, a lei poderá retroagir e penalizado? A resposta é o quê? Não. Não. Não será possível. Beleza? Vamos imaginar outra hipótese agora. Agora ao contrário. Imaginamos que esse cara seja pego fumando maconha. O crime de posse de drogas, ok? Mas além de fumando, ele estava traficando também. Estava carregando uma maleta cheia de cocaína, ok? E ele foi preso pelo crime de tráfico. Bacana? Tráfico. Artigo 33 da lei de tráfico. Bacana? Enquadrei em tráfico. Hoje ele foi preso. Você está comigo? Hoje ele foi preso. Imaginamos que um mês depois, e veio uma nova lei e falou, legalize já, uma erva natural não pode te prejudicar, legalize já, respeitando os clamores do Plant Hemp, aquela da década de 90, aquele grupo lá, o Brasil discrimina a maconha, discrimina o tráfico, não existe mais crime de tráfico no Brasil, não existe mais, essa droga está liberada, Esse cara aqui, imaginamos que ele já está cumprindo pena. Já está no presídio cumprindo pena. Se hoje vem a lei falando que não existe mais, essa norma vai retroagir e esse cara vai parar onde? Na rua. Está liberado. Se vier uma pena, por exemplo, não que liberou de vez, mas abaixou a pena de um crime determinado, ela retroage e beneficia o sujeito. Ok? Esse é o princípio da irretroatividade da lei penal. Essa é a regra. Ela pode retroagir? Pode. Só se for para ajudar quem? O criminoso. Professor, esse Brasil... Pois é, gente, é o Brasil, tá?
É o Brasil não, uma regra de segurança jurídica, uma regra penal. Ok? Aí eu até coloquei aqui um espaço para poder desenhar, acabei desenhando lá na frente. Ok? Então a lei penal poderá retroagir apenas para beneficiar o réu. Bacana? Presunção de inocência. Vamos falar sobre presunção de inocência. Ninguém será considerado culpado até o julgado da sentença penal condenatória. Vamos entender. A ideia é, esse é o princípio da presunção de inocência. Ela se une àquela ideia lá, o direito ao silêncio, tudo isso protege o criminoso. A ideia é essa. Ninguém pode ser considerado culpado se não transjugado numa sentença penal. Tá? Sentença penal, não falou civil, viu, gente? Cuidado. Essa presunção de inocência não se prende a questões civis. É sentença penal condenatória. Não mistura. Não mistura as coisas. Sentença penal condenatória. Ninguém será considerado culpado até o transjugado a sentença penal condenatória. Beleza? Vamos estudar esse ponto agora, essa matéria, vamos fazer questão, e depois a gente vai entrar com o posicionamento do Supremo, que é um novo entendimento desse inciso. Ok? Vamos lá, que ele diminuiu a aplicação desse inciso. Vamos fazer questão. Ninguém será considerado culpado até o transjugado de sentença penal condenatória, salvo o preso em flagrante delito. Quer dizer, se eu prendi o cara em flagrante, ele já é culpado. Já tá bom, já pode condenar ele amanhã. Não tem presunção de nada. Certo ou errado? Errado, tá, gente? Tem que esperar o transjugado. Agora nós vamos entrar no posicionamento do Supremo. Vamos devagarzinho. Em 2016, o STF entendeu, ele relativizou esse entendimento. É assim. Ele falou que permitiu a execução provisória da sentença condenatória decidida pelo juiz singular quando ratificada por um colegiado, ou seja, um tribunal. O que é a ideia? O juiz singular, que a gente fala juiz singular, é o juiz de base. Quando começa um processo, o processo ele é julgado em primeira instância por um juiz. Ok? O juiz singular, porque é o juiz sozinho, ele julga o processo. É a primeira instância. Vai ficar lá na vara, né? Na vara, a gente fala na vara criminal. E aí o juiz, ele faz o seu sentimento, ele determina o seu sentimento da causa. O seu sentimento, em latim, é sentire, ou seja, a sentença. Ele exara a sua sentença. O seu sentimento da causa é inocente? É o culpado. E ele fala que a sentença é condenatória, o cara é culpado, ok? Sentença o quê? Condenatória, ele é culpado. Condenatória. A pessoa pode recorrer? Pode, claro que pode. E aí ele vai recorrer para uma segunda instância. A segunda instância, se for um processo do âmbito estadual, ele vai recorrer ao Tribunal de Justiça do seu estado ou do Distrito Federal. Se for um processo federal, ele vai recorrer ao Tribunal Regional Federal da sua circunscrição, ok? Lá no Tribunal, ou de Justiça, ou no TRF, eu não tenho a decisão por um juiz. A decisão é feita por magistrados mais antigos, mais experientes. Eles chamam eles de desembargadores. E os desembargadores vão analisar, vão rever a sentença do juiz. Os desembargadores, eles vão exarar não o seu sentimento. Eles exaram, determinam o seu acórdão. Acórdão é a decisão do seu é a decisão colegiada do tribunal. Acórdão. Ok? Se o acórdão for condenatório, ou seja, ele confirmar a sentença do juiz de primeira base, o juiz de base, se ele confirmar a sentença do juiz de primeira instância, esses desembargadores confirmarem a decisão de primeira instância e acabar todos os recursos internos, embargos de declaração, acabou todos os recursos internos, pode ser expedida o quê? A ordem de prisão para que esse sujeito comece já a cumprir a pena. Fechado. Já comece a cumprir a pena antes. Mas preste atenção. Preste atenção. Dessa decisão aqui, a defesa pode recorrer? Pode. Eles podem ir para o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e também pode recorrer para o STF, que é a nossa última instância, no âmbito interno do direito, ok? Isso daqui pode durar mais ou menos assim uns 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, até 30 anos. Ok? E você vai concordar comigo. Não, é o caso do nosso ex-presidente Lula. Ele está aqui, está cumprindo pena já. Ele está cumprindo pena. Bacana?
Fechou, professor? Ótimo, adorei, gostei, curti 2000. Então quer dizer que hoje é possível, essa presunção de inocência vai até aqui, até a segunda instância? É, até a segunda instância, beleza. Maravilha, entendi, professor. Bacana. Mas eu estou fazendo apologia ao presidente da República. Estou te dando uma visão técnica, tá? E se chegar aqui ele foi inocente? Pode acontecer. Chega aqui, o Supremo reverte. Não, verdadeiramente, o cara é inocente. E ele já passou 30 anos na cadeia. Tá entendendo a sacada? Ele já estava executando a pena provisoriamente. E aí? Tá entendendo? Eu tô falando uma hipótese que pode ser que seja julgado, pode ser que seja uma situação. Isso é uma crítica realizada, inclusive, dos constitucionalistas, a essa mitigação do processo, desse devido processo. Professor, mas só tem criminoso, o cara merece mesmo pau nele, não sei o quê. Mas eu tenho que ter a visão técnica. Pode acontecer que o cara seja inocente. E aí? Cumpriu 30 anos. Não, dá um tapa na costa dele e falou, foi mal, desculpa aí. Ele pode entrar com ação contra o judiciário? Não pode. Não tem direito. Só tem direito se for erro do judiciário, que eu vou explicar para você agorinha. Beleza, esqueça, meus amores, aqui, esqueça o meu posicionamento, só entenda que é o seguinte, que a partir de agora o Supremo tem entendimento e isso que cai na prova é o que nos interessa. Questão, vamos lá. Segundo a atual jurisprudência do STF, a sentença condenatória tem eficácia tão logo confirmada em segundo grau de jurisdição, ou seja, segunda instância, não importando em violação ao princípio da presunção de inocência. Certo, errado? Certíssimo. Entendemos? Fechamos essa parte. Maravilha. Vamos evoluir na matéria. Vamos lá. Intranscendência da pena ou pessoalidade da pena. Isso aqui é também muito estudado lá no direito penal. Eu estou falando de direito penal aqui, praticamente. O que é a ideia? Já vou te dar a ideia para a gente poder matar. A pena do processo penal, não pode ser transmitida aos herdeiros da pessoa. O cara pegou 30 anos de cadeia por latrocínio, ok? Pegou a pena máxima no latrocínio. No 10º ano ele morre de tuberculose dentro do presídio. Beleza? O juiz da execução penal pode ligar para o filho dele e falar, filho, vem aqui cumprir o resto da pena do seu pai? Não tem como. Ok? Isso está aqui. Nenhuma pena passará, transcenderá da pessoa do condenado. Para lá. Até aqui tudo bem, penalmente falando. Mas ele fala, podendo a obrigação de reparar, aí é civil. Aí é dinheiro, parceiro. O dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas até, isso aqui é importante, grifa até furar o caderno, até o limite do valor do patrimônio transferido. Isso aqui eu já falei para vocês, estou lembrando aqui, né? O cara deixou, o criminoso morreu, criminoso não, que essa aqui não é criminoso. O cara morreu com uma dívida de R$1 milhão, devendo um monte de gente na praça R$1 milhão, morreu hoje. Passou para os filhos uma herança de R$1 milhão. O que vai acontecer? Os credores poderão pegar essa herança de R$1 milhão para poder saciar o seu débito? Certo. O cara morreu, deixou uma dívida de R$1 milhão. De herança deixou 500 mil. Quantos credores pode pegar? 500 mil. E os outros 500? Fica para o Abreu. Ele não paga? Fala, e nem eu. Beleza, maravilha. Vamos evoluir. Individualização da pena, ok? Individualização da pena. O que é isso? A lei assegurará a individualização da pena. Adotará, entre outras, as seguintes, tá? Primeiro ponto, ele está falando quais são o que no Brasil eu não posso tratar todo mundo do mesmo jeito. Isso foi muito cobrado quando dá uma ação constitucional perante o Supremo Tribunal Federal da Lei de Crimes Hediondos. A Lei de Crimes Hediondos, a 8072 de 90, quando ela nasceu, ela falou o seguinte, se você cometer um crime hediondo, você vai apodrecer na cadeia. Você vai passar integralmente fechado. Você não terá direito ao semiaberto e nem ao aberto, ou seja, a chamada progressão de regime. Beleza? Beleza, só que isso não dá, sabe por quê? A pessoa tá certo. Tá, mas imagina, cara. Imagina um pai de família, ok? Um pai de família. Ele tá chegando em casa. Chega lá, vem a filha dele sangrando. Porque o vizinho acabou de estuprar ela. E ela tá toda ensanguentada. O cara não pensa duas vezes. Ele pula o muro,
pega um facão e corta o cara em 15 pedaços. E não contente, ateia fogo. O cara morre queimado com muita dor. Mas ele agiu isso dominado por violenta emoção. Vocês estão comigo? É o chamado homicídio privilegiado. Mas como ele matou com requintes de crueldade, e além disso, com fogo, o homicídio não é simples, é qualificado. E o homicídio qualificado é crime o quê? Hediondo. Ou seja, esse pai de família vai passar 30 anos guardado. 30 anos fechado, é que é a pena máxima. Ok? Você está comigo? E aí, é justo? De um traficante, de um latrocida, que já tem 15 passagens, 15 homicídios pelas costas, esse cara vai estar juntinho com o pai de família. Você está comigo? Pensa comigo. Agora você começou a pensar distinto, né? Por isso que eu falo, a pessoa que estuda, e você agora, você não pode negar que você é um estudante de direito, o seu pensamento é diferente daquele cara do bar, que vai falar merda. Desculpa, eu posso falar esse palavrão. Que vai falar bobagem, entendeu? Você não. Porque você começa a falar, o cara pode ter pena de morte para estuprador. Você fala, cara, não pode. É cláusula pétrea. Então até que o concurseiro é uma pessoa chata, né? Você não tem conhecimento, cara. Então você tem a obrigação de saber o que você está falando. Então, nesse caso, a individuação da pena vem para isso. Para que possa observar o legislador, uma ordem para o legislador, faça a lei de uma forma que possa ser contemporizado, mesmo sendo geral, que não seja o que é taxado, não haja uma taxatividade. Ok? E aí eu tenho as penas que são possíveis no Brasil. Privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos, ok? Eu não tenho cassação de direitos políticos, pode anotar. É vedado no Brasil a cassação de direitos políticos. Cassação de direitos políticos é proibido no Brasil. Beleza? Maravilha. Tudo bem. Vamos lá. E aí eu tenho que o processo tem que ter a chamada duração razoável do processo. Um processo penal ou administrativo, cuidado, não é só penal. Penal ou administrativo, ele tem que ser razoável. Razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Isso aqui reflete o chamado princípio da eficiência dos atos administrativos, ok? Tá lá no direito administrativo. Agora a gente vai sobrevoar o direito administrativo. Lá no artigo 37 eu tenho a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e a eficiência, que veio com a emenda constitucional 19, ok? Emenda constitucional 19, não veio de origem a eficiência. E a eficiência veio junto também com o princípio do devido processo legal. Aliás, duração razoável do processo. A duração razoável do processo estabelece isso. Que o processo tem que ser razoável. E é claro, eu tenho que ter um controle ali. Tem que ter um cavalo, é uma charrete com 2 cavalos. Não pode ser muito rápido para causar injustiça, também não pode ser muito lento para poder ferir o devido processo, ou duração razoável do processo, ok? Tem que ser uma forma de controle dos dois. Beleza? Eu não sei se eu coloquei aqui, eu estou batendo minha cabeça, eu estou falando com vocês a coisa, mas está batendo na minha cabeça o seguinte, sobre essas penas aqui. Eu já falei das penas aqui, mas tem algumas penas, do contrário das penas que são proibidas no Brasil. Deixa eu já falar aqui, eu não sei se está no slide, agora me fugiu a memória se eu já falei disso. Então, para não bater em algum erro, deixa eu só falar para você. No Brasil, essas são as penas que são possíveis. Quais são as penas que não são possíveis? Pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Ok? Penas cruéis, não é possível no Brasil, penas cruéis, castração química do estuprador, para ele nunca mais ele ter alguma vontade sexual, não pode. Pena de banimento, pegar um brasileiro e mandar fora do Brasil, expulsar ele, banimento não pode. Trabalhos forçados também não posso colocar o cara para trabalhar de forma extenuante, beleza? O preso tem que trabalhar, mas não é trabalho forçado aqui, é trabalho escravo, ok? Isso aí. E cruéis, penas cruéis, já falei penas cruéis, banimento, trabalhos forçados e morte, só salvo no caso de guerra declarada, ok? Beleza? E caráter perpétuo. Eu não posso ter pena perpétua no Brasil, caráter perpétuo. Repetindo, vamos lá. Não posso ter, no Brasil, pena de morte, salvo guerra declarada, cruéis, banimento, trabalhos forçados e prisão perpétua. E caráter perpétuo no Brasil não pode existir, ok? Beleza? Anotou os 5 aí que
as que não podem existir e essas aqui são as que podem. Beleza? Maravilha. Agora sim fiquei satisfeito. Que eu estava falando com você sobre duração razoável do processo, já te expliquei, mas estava aqui na cabeça. Kleber, fala para eles. Porra, tá aqui. Ó. O próximo slide está falando isso. Erro do judiciário. Deixa eu só falar que apenas verdades estão aqui. Acabei fazendo de cabeça, mas já está aqui. Não precisa anotar, não. Mas anotou? Tá, beleza, já decoramos. Tá? Erro do judiciário, que eu não coloquei. Eu pensei que vou colocar uma do lado da outra, acabei não colocando e troquei o slide, mas tá beleza, tá lá. Erro judiciário, eu falei para você, o cara ficou preso por 30 anos. Depois descobre que pisaram na bola. Em vez de condenar ele, condenaram o primo dele, que condenar a pessoa. Condenaram, em vez de condenar o primo, condenaram a pessoa com o nome parecido do primo. Ou de uma pessoa com nome parecido. O judiciário fala, cara, erramos, mantemos você preso aí porque nós erramos. Nessa hipótese, eu posso entrar com a ação contra o judiciário e pedir dinheiro e reparação. Outra hipótese, eu fui condenado a 10 anos e fiquei 15 anos. Fizeram o cálculo errado, fiquei 15 anos por erro judiciário. Somente nessas duas hipóteses, por regra, eu posso entrar com a ação contra o judiciário. O Estado indenizará, olha lá, dinheiro, responsabilidade civil do Estado. O condenado por erro do judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Ficou mais que devia, ou errou, era Pedro da Silva e colocou um Pedro da Silva, não tinha nada a ver, eu tenho a possibilidade de condenação do judiciário e reparar, indenizar o condenado. Penas vedadas, já falei para vocês aqui, de cabeça eu falei, não haverá penas de guerra, morte, salvo de guerra declarada, caráter perpétuo, trabalhos forçados, banimentos cruéis. Lembra que o preso tem que trabalhar para poder progredir de regime, mas não é trabalho forçado, tá? É trabalho obrigatório, que é outra conversa, ok? Sobre o cumprimento de sentença, cumprimento da pena. Vamos falar sobre o cumprimento da pena. Cumprimento da pena, vamos falar o seguinte, durante a pena, será cumprido estabelecimento distinto de acordo com a natureza do delito e da idade e o sexo do apenado, ok? Claro, eu não posso colocar junto preso condenado com preso provisório, que acabou de ser preso provisoriamente. O cara está preso por Maria da Penha, uma prisão cautelar, uma prisão preventiva, ok? O cara está preso lá, ele não vai ficar junto com um traficante condenado. Também não posso condenar um preso militar junto com um preso civil, né? Não dá, né? Os caras vão matar o cara lá. Idade, sexo do apenado, ok? Isso seria a reflexo da individualização da pena no âmbito administrativo, ok? É um reflexo da individualização da pena no âmbito administrativo, ok? Aqui embaixo, é assegurar aos presos o respeito à integridade física e moral. Aqui, lá atrás, lembra lá do inciso 3? É proibido a tortura ou tratamento desumano degradante? Isso aqui reflete a mesma ideia, física e moral. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Veja, a Constituição não trouxe qual é esse período, tá, gente? Se a prova colocar, na prova de constitucional, colocar uma semana, 2 dias, tá errado, tá? Tá errado. Beleza? Só para conhecimento. 6 meses que está na execução penal, salvo engano, é 6 meses. Mas a Constituição não falou nada, tá? Beleza? Duração razoável do processo, eu já falei lá atrás, tá? A todos os órgãos judicial e administrativo são assegurados razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade da tramitação. Aí eu coloquei uma questão, vamos fazer uma questãozinha aqui. A duração razoável do processo é garantia fundamental prevista na Constituição Federal, aplica-se no âmbito judicial e administrativo e tem aplicação imediata, tá certo? É a norma de eficácia plena, imediata. Bacana? E aí a gente vai falar o trecho final sobre crimes inafiançáveis, incentivos de graça, anistia ou imprescritíveis. Vamos lá. Eu já falei lá atrás. Quais são os crimes inafiançáveis? 3TH e RAGA. 3TH e RAGA. Tortura, tráfico e terrorismo, hediondos, racismo e ação de grupos armados. Pronto, já fechou inafiançáveis. Olha lá. A prática do racismo constitui crime inafiançável. Bacana. E o racismo é um crime imprescritível, tá, gente? O racismo é crime imprescritível e sujeito a pena de reclusão. Isso aqui é importante, tá? Grifa reclusão, que normalmente eles colocam reclusão ou detenção. E aí eles vão dizer que o racismo ele é inafiançável, mas prescritível. Aqui é uma parte que o examinador vai brincar com você, mas lá na frente eu já fiz um macetinho. Você não vai errar só se você quiser, mas assim mesmo você vai acertar. Aqui, a lei considerará
crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, a prática da tortura ou tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e quem podendo evitá-los se omitirem. Bacana. E chamam também de mandados de criminalização, isso aqui, para você estabelecer normas a ser estabelecidas para poder punir essas condutas. E já existe a lei de crimes hediondos, existe lei de tortura, existe lei de racismo. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional, o Estado democrático. Os caras querem tomar o poder de forma armada, ok? Então, temos que a tortura é equiparada a hediondo, tá? Mas ela é hedionda, é inafiançável, insuscetível de graça ou anistia, tá? Nos crimes hediondos, eles incluem também um indulto, tá? Graça ou anistia são benefícios conferidos ao indivíduo, uma de forma coletiva ou de forma individual, a graça individual, a anistia de forma coletiva, ok? Que onde a pessoa recebe, esse, digamos, um perdão, em tese, do Estado. Okay? O indulto, há a possibilidade dessa ideia também de possibilidade dessa vedação do indulto pela lei de crimes hediondos. Mas a Constituição fala que é proibido, insuscetível, a graça ou a anistia. O que é perigoso você manjar? É que o examinador ele vai pegar um dos crimes e vai fazer essa brincadeira. É afiançável? É insuscetível? É prescritível? Então, dessa forma, eu coloquei já fatiado. Então, você vai decorar. Tortura, o que é? Se colocar a tortura é, você já vai lembrar. Hediondo, inafiançável, insuscetível de graça ou anistia, mas é o que? Prescritível. Bacana? Prescreve. Tráfico é equiparado a hediondo, é inafiançável, é equiparado porque a lei fala isso, que é equiparado, tá, gente? Equiparado a hediondo, inafiançável, insuscetível de graça ou anistia, mas é prescritível. Terrorismo, mesma coisa, equiparado a hediondo, inafiançável, suscetível de graça ou anistia, mas é prescritível. Beleza? Esse é o tráfico. Agora, ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional não é hediondo, é inafiançável, imprescritível, mas ele é suscetível de graça ou anistia, tá? Ok? Racismo não é hediondo, é inafiançável, é imprescritível, mas ele é suscetível de graça ou anistia. Bacana? Cara, eu fatiei todos aqui. Fatiei todos para você. Coloquei um por um para você entender o contexto de cada um. E aí o examinador vai brincar com você. Não coloquei questão para a gente poder ficar muito carregado a aula, mas ele vai brincar com você. Vai colocar, a tortura é, você vai ter que lembrar. A tortura é. O terrorismo é. Você vai lembrar cada sequência. Só lembrar que o racismo e a ação de grupos armados são únicos que são imprescritíveis. Ok? Beleza? Maravilha. Extradição. O que nós temos de extradição? Extradição, o que é a extradição? A extradição é uma forma de cooperação penal internacional entre os países, onde um país requer a remessa de um sujeito que tenha cometido crime no seu país e foragiu para o nosso. Ou ao contrário, o cara comete o crime aqui no Brasil e forage para outro país e o Brasil pede esse indivíduo para vir para cá. É extradição passiva e ativa. Passiva quando o Brasil é solicitado e ativa quando o Brasil solicita, ok? E aí eu tenho as premissas constitucionais. Fala assim, nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Próximo. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Vamos lá. Eu vou fatiar o inciso. Tem que fatiar devagarzinho, sem pressa. Vamos lá. Vamos fatiar. Tá cansado, mas dá uma força aí. É o speed final. Estamos acabando a nossa matéria de hoje. Vamos fechar com chave de ouro. Vem comigo. Vamos lá. Então, eu tenho o seguinte. Extradição. A extradição ativa, como eu falei, o Brasil pede. Extradição passiva quando o Brasil é requerido para... Alguém pede para o Brasil, ok? Regra básica. O brasileiro nato, eu e você, que nascemos de pai ou mãe brasileira, ok? Nascemos de pai ou mãe brasileira, em qualquer lugar do mundo, se nós formos registrados na embaixada, ou eu venho para o Brasil e a qualquer tempo, depois da maioridade, eu requeri a minha nacionalidade brasileira, você nunca será extraditado, ok? Quer dizer que,
Professor, então eu posso cometer um crime leve, tipo tráfico de drogas na Indonésia. Beleza? E conseguir fugir pro Brasil. Porque se você for preso lá, eu não posso fazer nada. O Brasil não pode fazer nada. Se você for preso, você vai ser julgado pela lei de lá. O que o Brasil pode fazer? Orar. Impor as mãos e orar pela sua alma, que você vai morrer, parceiro. Lá é tráfico, lá é pena de morte. O que o Brasil pode fazer é questão assim diplomática. Mas imaginamos que você conseguiu traficar lá e conseguiu fugir pro Brasil. Ser brasileiro nato. Não você, né? Seu primo. Chegando aqui no Brasil, você esconde aqui uma blitz, descobrem você por uma cooperação internacional, tá lá o seu mandato de prisão da Indonésia. Você é brasileiro nato. Você vai ser extraditado? Nunca. O brasileiro nato nunca será extraditado. Mas o cara fica impune? Não, pô. O que o Brasil faz? Manda para nós aqui a sentença que a gente cumpre a pena aqui. E você vai pegar a pena máxima nossa. Lá é pena máxima morte, você vai pegar qual que é a nossa máxima? 30 anos. Bem melhor. Se bem que você vai para um presídio nosso aqui, né? Eu acho que você vai preferir ir para a Indonésia, né? Não você, seu primo. Ok. O estrangeiro ou o brasileiro naturalizado não serão extraditados nos casos de crime político ou opinião. Beleza. O estrangeiro que está aqui no Brasil, ele foragiu por uma questão de crime político, ele é na Venezuela. E o cara é contra o Maduro lá, politicamente, e fugiu do Brasil. E, normalmente o cara vai pedir asilo político. E a Venezuela pede a extradição do cara, aí o Brasil fala, que crime ele cometeu? Ah, é político ou opinião contra... Não, então a gente não extradita. É estrangeiro, não interessa, mas extradita. Ok? Uma questão de política internacional, porque a gente protege o asilo político lá no artigo 4º da Constituição. Aí estaríamos contra o nosso princípio. Né? No artigo 4º fala sobre asilo político. Permite o Brasil possibilita o asilo político. Ok? Falou crime político ou de opinião, não extradição. Até rimou. Falou político, falou de opinião, não extradição. Falou político ou de opinião, não extradição. Bacana, vamos fazer questão nesse ponto. Olha lá. De acordo com a Constituição Federal, assinala a opção correta em relação à extradição de estrangeiro. Nunca ocorrerá a extradição. Somente ocorrerá a extradição em casos de crimes dolosos. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime de político ou de opinião. É essa. Beleza? Deixa eu ver o naturalizado agora, professor. Vamos ver o naturalizado. O brasileiro naturalizado é o estrangeiro, é o meu cunhado. Meu cunhado ele é paraguaio, né? Digamos que ele pediu, até hoje ele é paraguaio, ele não pediu naturalização brasileira. Tá? Ele já tem prazo para naturalização, mas ele não quis. Ele é estrangeiro, não é brasileiro. Naturalizado. Aqui vai depender. O estrangeiro pode ser extraditado a qualquer momento. Agora, dependendo do caso, nós estudamos em crime político opinião, não. Mas o naturalizado é o estrangeiro que virou brasileiro, vai depender. Caso tenha cometido o crime comum. Crime comum é todo crime que não é político de opinião para aqui, ou tráfico para a nossa análise. Antes da naturalização, ele pode ser extraditado. Ok. Então, vamos lá. Se eu tenho aqui a naturalização, ok? Aqui é um marco. Se ele cometeu um crime comum, antes da naturalização, digamos seja dezembro de 2018. Se ele cometeu o crime e naturalizou em dezembro de 2018, você está comigo? Se ele naturalizou antes, é crime comum, um furto. E esse crime foi antes da sua naturalização, e aí vem o Paraguai, o meu cunhado, digamos que ele naturalizou em dezembro, falou assim, Brasil, hoje é janeiro de 19, mas esse cidadão paraguaio cometeu o crime lá no Paraguai, de furto, em meados de 2017. Beleza? Beleza, eu vou perguntar. Paraguaio, brasileiro naturalizado, você cometeu esse crime antes da naturalização? Ele vai falar sim, cometi antes. Então, você não era brasileiro ainda. Não corria sangue verde e amarelo em você. Então, você vai ser extraditado. Ok? Agora, digamos que ele naturalizou em dezembro. Ele cometeu o crime em janeiro de 19. E veio para o Brasil
escondeu aqui no Brasil e ele é brasileiro naturalizado já, porque ele naturalizou em dezembro de 18, e ele deu uma visitinha no Paraguai lá, cometeu crime comum, depois voltou aqui em 19, e veio o Paraguai aqui no ano 19 e falou assim, olha, ele cometeu crime agora em janeiro de 19. Hoje é julho de 19. Eu quero que o senhor mande o brasileiro naturalizado para cá. Eu vou perguntar, brasileiro naturalizado, você cometeu esse crime quando? Ah, foi depois da naturalização. Que crime que foi? Crime comum. Não é tráfico nem opinião. Então, fica aqui. Porque já corre no seu braço veia brasileira. Se o crime é antes da naturalização e é comum, pode ser extraditado. Se é depois da naturalização, é comum, não extradita. Entendemos isso? Agora, se ele tiver envolvimento, e a Constituição é assim, envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes, não interessa. Não interessa se o crime foi antes ou foi depois da naturalização. Ele será extraditado. Tolerância zero. Ok? Para o tráfico, tolerância zero. Se cometeu o crime antes ou depois da naturalização, se é tráfico, é naturalizado, vaza. Beleza? Fechamos essa parte. Vamos fazer uma questãozinha aqui. A extradição de brasileiro naturalizado é autorizada para crime praticado após a naturalização. Após a autorização, não. Deixou. Mas qual o crime? Está errado. Ok? Segunda, nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado em caso de crime comum. Beleza. Praticado depois. Olha a pegadinha. Depois da naturalização, não. Que tem que ser o quê? Antes. Ok? O erro está bem aí. Bacana? Deixa eu falar ainda umas condições finais da matéria de condições para extradição. Para poder extraditar, né? Para poder extraditar, agora eu estou falando de estrangeiro, tá? Ou naturalizado que cometeu o crime. Se eu identifiquei que o naturalizado cometeu envolvimento de tráfico, beleza? Bacana. Ó, brasileiro naturalizado, como não interessa quando você fez a naturalização, se foi o crime, se foi antes ou depois da naturalização, se cometeu tráfico, cara, eu vou ter que extraditar você. Beleza? O brasileiro fala, fazer o quê, né? Sou naturalizado, não sou brasileiro de verdade, sou de mentirinha, então pode extraditar. Aí o Brasil, o STF que faz esse processo de extradição, olha para o país de lá, fala assim, olha, peraí, tem que ter alguns requisitos, assim mesmo eu tenho que ter uns requisitos para poder extraditar o cara. Entendeu? Quem fala isso não é a Constituição, é a lei de imigração, tá? A lei de imigração fala, ó, só para a gente poder aprofundar um pouquinho na matéria, tá? Aquele primeiro trecho da matéria já mata bastante questões, tá? Mas deixa eu aprofundar aqui, se caso a prova for no nível federal, você tem que saber um pouquinho mais, mas vem comigo. Ou para conhecimento próprio. Condições para extradição, comutação da pena. Se lá é pena de morte, não vão ter que comutar, vou ter que trocar. Indonésia, o brasileiro naturalizado cometeu tráfico, tem que extraditar. Se for antes, se for depois da naturalização, não interessa. Mas qual que é a pena aí? Ah, é pena de morte, então vamos dar uma trocada aí. Vamos fazer um acordo aqui que você vai fazer a pena máxima nossa aí para ele. Ou seja, 30 anos. Mas não mata ele, não. A Indonésia fala, pode mandar, beleza. Tranquilo. Outra, detração da pena. Computar o tempo de prisão. Digamos, se ele ficou preso aqui no Brasil, nesse período de espera, 1 ano. E o país requerente, ele pegou a pena de 10 anos lá. Ok? Quando o Brasil mandar, faz o Brasil, ó, tô te mandando ele, mas já tem 1 ano de pena. Abate aí. Aí o cara, então beleza. De 10 ele vai cumprir 9. Ok? Também tem que fazer isso. São regras para poder extraditar. Dupla imputação. Para que seja extraditado, o crime que é lá tem que ser aqui também. Por exemplo, no Estado Islâmico. Digamos assim, no estado onde tem o islamismo lá. Né? E aí eu tenho lá, digamos, no Irã, se não me engano, tem isso. Adultério. Apedrejado em praça pública. Ok? Nesse caso, adultério. Tem adultério no Brasil? Não tem. Se a pessoa é adúltera lá, fugiu para o Brasil, e o país pediu, o Brasil manda? Não manda. Porque para que ser crime lá, tem que ser crime aqui também. A extradição vai ser negada. Beleza? Bacana. Dupla punibilidade, tá? A dupla punibilidade não é dupla tipicidade. Dupla tipicidade é crime aqui, crime lá. Dupla punibilidade quer dizer que para
tem que ser punível, o crime tem que ser possível a punição do crime aqui no Brasil para que eu possa mandar para lá. Por exemplo, se o crime tiver prescrito para nós aqui, se tiver prescrito para nós o crime, eu não mando. Ó, tá prescrito para nós. Ah, mas para nós não tá, mas para nós ainda já foi prescrito, então não mando. Veja que não é fácil extradição, né? Não é fácil. Extradição tem aquelas regras, mas tem todas essas blindagens, ok? Não confunda o que é o surrender, que não é extradição. O que é o surrender? Isso daqui é possível que um brasileiro nato seja entregue para ser julgado no Tribunal Penal Internacional. Isso é surrender, é entrega do brasileiro nosso para poder ser julgado pela Corte Internacional. Tá? Isso não é extradição. É simplesmente a entrega dele para ele poder estar preso aqui, ele vai ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional. Esse surrender pode existir um brasileiro nato, mas não é extradição, ok? Extradição é de país e país. Aqui é de órgão e o país. Se o extraditado for casado com um brasileiro e tiver filhos com ele, esse fato impede a extradição e sua expulsão? Resposta: extradição não, tá? A extradição não impede. Se ele estiver casado aqui, não impede a extradição dele. Mas se for uma situação de expulsão, que é outra conversa, expulsão quando a pessoa está aqui e ela não é uma pessoa não grata, ela se torna uma pessoa que ele não, uma questão assim, digamos, ele cometeu algum crime fora, e o Brasil fala, você não pode ficar aqui não. E o cara é expulso do país, que não é extradição, aí é uma questão do país com o cidadão, e não entre países, aí a expulsão, se o cara estiver casado, com filhos, eu não posso expulsar ele. Agora, a extradição, se estiver casado, com filhos, nada impede. Beleza? Maravilha. E aí, para finalizar, eu tenho algumas súmulas aqui, 2 súmulas. Súmula 421 não impede a extradição a circunstância do extraditando casado com um brasileiro ou ter filho brasileiro. Acabei de falar. É vedada a expulsão do estrangeiro casado com um brasileiro ou que tenha filho brasileiro dependendo da economia paterna. Pronto, tá aí. O que eu falei no finalzinho, refleti nas súmulas. Ufa! Beleza. Aula puxada, mas aula maravilhosa nessa aula de hoje. Como a gente sempre faz, vamos para a aula da revisão? Vamos para a nossa revisão, rapidinho? Vamos lá? Vamos fazer a nossa revisão para a gente poder fechar essa aula com chave de ouro. Primeira revisão. Nós falamos já aqui na sala de aula sobre sobre o direito do consumidor, que é uma norma de terceira dimensão, em que o Estado promoverá a proteção ao consumidor, que é uma norma de eficácia limitada, de princípios organizatórios, né? Falamos que o Estado criou isso através do PROCON, beleza? Vimos que todos têm direito a receber informação. Esse aqui da aula passada, mas está no meio do pacote, né? Direito à informação, sociedade, que é o 33, né? Está na sequência, acabou indo junto, nós já falamos sobre ele, né? Tem direito. Se não tiver o interesse particular, o interesse coletivo ou geral, se for negado para mim, eu tenho direito. Se for certidão, habeas datas. Se for certidão minha particular, mandado de segurança. A lei não excluirá a apreciação do Poder Judiciário, inafastabilidade da jurisdição. Não posso criar barreiras, a lei não pode criar barreiras para que o cidadão não tenha acesso ao Poder Judiciário. Tem exceção? Tem. Exemplo clássico, a justiça desportiva. Tem que ter o quê? Exaurir toda a instância administrativa para poder buscar o judiciário na justiça desportiva. Mandato de segurança, nós falamos também reclamação constitucional. Bacana. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito é coisa julgada. Lembra? O princípio da irretroatividade da lei. A lei não pode atrapalhar a chamada segurança jurídica, o que já foi adquirido, a coisa julgada, o ato jurídico perfeito, ok? Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Lembra disso? Para que exista punição, as regras são prévias. Para que exista um crime, as regras são anteriores a ela. Ou seja, a pessoa vai ser julgada por aquele juiz. Eu não posso criar um juiz de exceção, um juiz para julgar determinado, fugir à regra estabelecida pelo nosso ordenamento. Tem exceção? Tem lá fora. Tribunais internacionais é possível juízes de exceção. Criar juízes e tribunais para determinadas pessoas. Okay? No Brasil não existe isso. Lembra, juiz natural. E também se aplica também ao promotor natural. Nós já falamos isso, ok? Falamos sobre o Tribunal do Júri, que é reconhecida o Tribunal do Júri. Lembra que eu falei que existem princípios que protegem o Tribunal do Júri? A plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos veredictos. Qual é a competência para julgar o Tribunal do Júri? Só crime dolosos contra a vida. Dolosos. Quais são os crimes dolosos contra a vida? Homicídio, infanticídio, participação no suicídio e o aborto. Lembra que todos esses crimes são dolosos. O único crime que cabe à forma culposa é o homicídio, mas ele não é julgado pelo Tribunal do Júri. Lembra? Latrocínio sozinho não entra aqui. Latrocínio casado com homicídio entra aqui. Beleza?
Não há crime sem lei anterior que o defina, nem sem pena, sem prévia recomendação legal. Lembra, o princípio da anterioridade penal. Lembra disso que eu falei lá atrás? Lembra que a lei penal pode voltar para trás só se for para beneficiar o réu. A regra é a irretroatividade. Mas se for beneficiar, ele pode voltar. A lei punirá qualquer discriminação tentatória de direitos e liberdades fundamentais. Isso aqui não falei na aula, mas estou falando aqui agora, tá? A blindagem aos direitos fundamentais, tá? Não posso ter uma lei que tem que punir a discriminação. E já existe essa norma, lei que combate o preconceito. Bacana, tá aqui. A prática do racismo constitui crime inafiançável. Nós já falamos sobre isso. O racismo é inafiançável, é imprescritível, mas é suscetível de graça ou anistia. Nós falamos sobre isso, né? Aqui repetiu. É sujeito a pena de reclusão, lembra disso, tá? Falamos sobre crime inafiançáveis, o tráfico, tortura, terrorismo, drogas afins, os crimes hediondos também são inafiançáveis e suscetíveis de graça, anistia ou indulto, mas são prescritíveis, lembra disso. Constitui crime inafiançável, imprescritível a ação de grupos armados, mas isso aqui é suscetível de graça, anistia ou indulto, lembra disso. Nenhuma pena passará à pessoa, princípio da intranscendência, na pessoa do condenado, mas a questão de a possibilidade de reparação de danos, né? E a declaração de impedimento de bens pode ser afetado aos seus herdeiros, sucessores, mas presos, limitados ao limite da herança transmitida, né? Ao patrimônio transmitido. Falei das penas que são possíveis e ainda falei das penas que não são possíveis. Aqui ficou legal, tá? Lembra as penas que são possíveis e as penas que não são possíveis no Brasil. Bacana. E nós falamos sobre a pena será cumprida em estabelecimento distinto. Não posso misturar crime militar junto com civil, mulher com homem, preso provisório com preso condenado. É assegurada a pessoa respeito à integridade. Lembra, isso aqui eu vou casar lá com o inciso 3. As presidiárias podem ficar com seus filhos por uma amamentação. A lei não fala, a Constituição não fala amamentação, mas lá na execução penal fala que é 6 meses. Mas se não falar nada, falar outro mês, fica esperto. Se falar que é 1 ano, tá errado, ok? Beleza? A Constituição não fala nada disso. A extradição, né? Eu falei que nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado. Veja que eu pulei algumas, aqui não estão os remédios constitucionais que eu deixei para a próxima aula. Não será concedida extradição também estrangeiro por crime político ou opinião. Lembra, o naturalizado pode ser extraditado? Pode. Crime comum, praticado depois da naturalização ou envolvimento em tráfico ilícito entorpecente. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, ok? Beleza? Mas aqui, ninguém será privado de liberdade dos seus bens devido ao processo legal. Aos litigantes, processo assegurado contraditório pela defesa. Falamos diferença de ampla defesa e contraditório. Devido ao processo legal, devido ao processo material e o formal e o substancial. São inadmissíveis os processos de provas obtidas nos meios ilícitos. Nós falamos sobre isso. Falamos da diferença de prova ilícita e prova ilegítima, né? Demos vários exemplos. Entramos no Código de Processo Penal, falamos sobre as espécies de prova, a prova que é válida, até derivada da outra, aquelas que têm fonte independente, né? Ninguém será considerado culpado. Falamos sobre o princípio da presunção da inocência e falamos do posicionamento supremo a isso, quando tiver a sentença confirmatória na segunda instância. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. Lembra que eu falei que isso aqui não é uma regra absoluta, que pode ter exceção. Se o cara tiver com o documento avariado e não conseguir identificar que aquela pessoa é que está no documento. Lembra que nós falamos sobre a admissão da ação penal privada nos crimes de ação penal pública, quando o Ministério Público come barriga, né, naqueles primeiros momentos, 5 dias preso, 15 dias solto, recebeu a informação do inquérito policial ou de outras informações que ele pode propor ação penal, a pessoa tem 6 meses para poder propor ação concorrendo com o promotor de justiça. Beleza? Será admitido, eu já falei lá aqui atrás, lá em cima, a lei só poderá restringir a publicidade dos processuais quando defesa de intimidade ou interesse social. Isso que não falei sobre direitos da intimidade, né? A lei não poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a lei de defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Eu falei de direito ao acesso à informação. Aqui é a ideia, por exemplo, da possibilidade de, como fala, segredo de justiça, né? O segredo de justiça é uma ação onde tem uma criança que foi estuprada, ela não é pública, não vou ter acesso, ok?
Beleza? Mas a regra é publicidade, mas senão eu posso ter intimidade ou interesse social exigirem. Aula que vem eu vou falar um pouquinho mais disso aqui também. Vou voltar um pouquinho a falar sobre isso daqui. Ninguém será preso senão em flagrante delito. Nós já falamos lá atrás, ordem escrita. Prisão de qualquer pessoa, local será comunicado, comunicação imediata. A remessa do flagrante é em quanto tempo? 24 horas. O preso será informado dos seus direitos, em dos quais permanecer calado. Direito ao silêncio, né? Sendo assegurado assistência e advogado. Lembra disso. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório judicial. Lembra disso. Na sua prisão. A prisão ilegal será imediatamente revogada ou relaxada? Rápido. Relaxada. Lembra disso. Quem relaxa? O delegado de polícia, promotor de justiça? Não, o juiz. Ninguém será levado à prisão se for possível a liberdade provisória com ou sem fiança. Nós vimos os crimes que são inafiançáveis. Não haverá prisão civil por dívida, lembra disso. Hoje só é aplicável o devedor de alimentos. O depositário fiel não pode ser preso, ok? O Estado indenizará condenado por erro judiciário ou tempo que ficar além da sentença. E a celeridade processual, que nós vimos que tem que ser aplicada tanto no processo âmbito judicial como no âmbito administrativo. Ufa! Aula que vem a gente continua, vamos falar sobre remédios constitucionais e daqui para frente a gente poder fechar o nosso artigo 5º, beleza? Cumprimenta a Sensei, prepara o soco da vitória. Antes disso, lembre-se, o sacrifício é em silêncio, mas a vitória é publicada no edital. E até a próxima, se Deus quiser, e Ele sempre quer. Tchau, tchau, gente. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar 3 recados para vocês aí da Lá Concurso, né? O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, ela é a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará. Essa revisão é 100% baseado em exercício da banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro. E essa super revisão é pay-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo. E o primeiro programa de estreia, dia 30/10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!